Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, voltamos com o Jornal da Rede Alesp. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Bem, o deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, visitou a cidade de Pilar do Sul e oficializou a emenda parlamentar de R$200 mil para o município. O parlamentar visitou a Santa Casa de Misericórdia, onde conheceu as instalações, acomodações e as alas que estão em reforma. Essa verba já foi liberada pelo governo do estado e será utilizada para a aquisição de um elevador que vai proporcionar mais comodidade e melhores condições de acessibilidade a todos os pacientes. O parlamentar também destinou mais de R$100 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE, e a entidade na cidade tem 21 anos de existência e atende 126 pessoas na área social. O deputado disse que tem como foco, um dos principais focos do seu mandato, justamente auxiliar as entidades que prestam serviços essenciais e lembrou da importância de valorizar as instituições que precisam se superar constantemente para atender aos mais necessitados. Jornal da Rede Alesp. E vamos para mais uma entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora com o Rafael Scapella, que é especialista em nomadismo digital. Vamos conversar sobre o profissional que trabalha online e, portanto, não precisa estar presente em um escritório. Bom dia, Rafael. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Olá, bom dia. Tudo bem? Para a gente começar, então, quem ficou curioso, o que é um nômade digital? O nômade digital é uma pessoa que trabalha de forma remota. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, porque o trabalho que ela faz pode ser feito através da internet. Então, tanto faz ela estar numa cidade, como em outro estado, ou até mesmo em outro país. Pois é, isso é o que está acontecendo agora com muita gente, né? Muita gente está... eu estava conversando com uma colega, ela é advogada, e ela estava falando sobre várias questões trabalhistas que estão surgindo aí por conta dessa história do home office. Por exemplo, pessoas que executam um serviço de casa e querem sair do país, por exemplo, querem trabalhar de outro país, isso está acontecendo muito. Quais são aí as mudanças que essa questão do home office, do nômade digital, está causando aí no mundo do trabalho de uma maneira geral, assim? Coloca para a gente questões assim, que são relevantes aí para os nômades digitais nesse momento de pandemia e depois da pandemia também. Sim, isso já é possível há muito tempo, né? Eu, por exemplo, trabalho online há mais de 5 anos, mas agora em 2020, devido a tudo que vem acontecendo, né, houve um aceleramento, né, nesse processo, né, empresas, muitos governos também pelo mundo, e muitas pessoas, né, reconheceram que trabalhar online agora, não somente já era possível, mas agora, em muitos casos, é a única solução para muitas empresas, mesmo que seja temporariamente. Então, muitos profissionais agora estão se familiarizando com esse processo de trabalhar a partir de casa, né, com os desafios, por exemplo, como que eu tenho agora, né, chuva começando, cachorro latindo de vez em quando, muitas vezes você tem que atender cliente nessas situações, então isso traz uma certa informalidade também, né, para a vida profissional da pessoa. Às vezes você mistura também o trabalho, a família, a parte de estar em casa com o trabalho, o que pode ser um desafio também para muitas pessoas, mas eu acho que há muito mais benefícios, né, do que malefícios, do que desafio nessa vida, e um dos grandes benefícios para muitas empresas, além do corte de gastos em muitas áreas, é também você poder estar em qualquer lugar. Para muitas pessoas pode ser interessante, quem está na grande cidade, aluguel caro, pode ir para um lugar menor, para o litoral, para uma cidadezinha mais pacata, mais barata, e poder trabalhar a partir desse lugar, sem ter que enfrentar trânsito, por exemplo. Tá, eu sou um pouco crítico em relação, muitas vezes, a essas mudanças que acontecem, por exemplo, o home office. Essa mistura do profissional com o familiar, até que ponto isso realmente eu queria ouvir você sobre isso, assim, né? Você deve ser amplamente favorável ao home office, mas será que isso não está trazendo aí um novo ambiente e as pessoas não estão vendo aí que é muitas vezes importante ter essa separação, o momento do trabalho, o momento da família,
O que eu percebo, eu faço home office também, né, em outro trabalho, é que muitas vezes esses momentos se misturam e a pessoa acaba trabalhando um pouco mais, né? Aí, já que a produtividade de estar em casa aumenta, enfim. Como é que você vê? Sim. Qual que é a crítica que você faz ao home office? Você tem alguma crítica a fazer, por exemplo, a essa mistura do lar com o trabalho? A pessoa acaba trabalhando um pouco mais e às vezes um pouco menos também. Então, é uma crítica válida. Eu acho que há sim uma adaptação, muitas pessoas conseguem se adaptar de uma forma mais fácil, melhor, criar lá um escritório em casa e avisar para a família, olha, esse aqui é o lugar onde eu estou trabalhando, por exemplo, das 9 às 5, que seja outro horário, e conseguem fazer essa separação, tanto física, né, em casa, um lugar só para isso, como psicológica também, né, as pessoas da família vão entender, né, que, né, o pai, o irmão, a mãe está trabalhando naquele momento. É um pouco difícil, é um desafio, eu às vezes também tenho uma certa dificuldade com isso, dependendo de onde eu estou, mas é algo que nós vamos ter que encontrar uma solução, né, uma solução, talvez algum software que vai ajudar a parte física também de separar o local de trabalho, né, com o local de onde você dorme, de onde você brinca com seus filhos, e são desafios que, mais uma vez, nós vamos ter que enfrentar e vencê-los também da melhor forma e encontrar um equilíbrio, né, mais uma vez, um equilíbrio entre o pessoal e o profissional. E, Rafael, eu escutei recentemente, né, que algumas empresas, em especial a de comunicação, já usa, né, o nômade digital para fazer parte da sua equipe e que, por exemplo, numa equipe específica de uma revista de comunicação, tinham colaboradores na Europa, que aí a gente tem um fuso horário ali de 5, 6 horas, né? E que para eles foi interessante, porque enquanto as pessoas ainda estão dormindo no Brasil, o pessoal na Europa já está produzindo conteúdo e isso gerou mais engajamento. Então, para cada empresa também, vai dentro daquilo do seu planejamento, né? Sim, isso é muito interessante, isso já acontecia até mesmo antes da pandemia. Muitas empresas americanas terceirizavam trabalho, telecomunicações para a Índia, né? Então tem a diferença do fuso horário. Com a Austrália também, terceirizava muitos trabalhos para países da Europa e vice-versa. Então sim, nesse caso o fuso horário acaba até ajudando, né? Às vezes pode atrapalhar um pouco, mas em muitos casos, se você tem um planejamento, o fuso horário pode ser uma vantagem, né, para você e para a sua empresa. O difícil é marcar uma reunião, né? Então vamos supor, alguém está em Londres e alguém está em Miami, né? É possível achar ali por volta de 1h da tarde, assim, que é 8 horas em Miami, 5 horas em Londres. Agora eu fico imaginando quando a pessoa está no Japão, está na China, está na Austrália, né? Mas isso tudo é como você falou, são adaptações que têm que ser feitas, né? E as pessoas têm que entender, enfim, é uma nova realidade, né? A gente vai ter vários trabalhos, pessoas trabalhando em vários países e eu já vi isso, as pessoas se dão plenamente bem, é possível trabalhar mesmo estando em fusos horários diferentes, né? Sim, é difícil quando é em tempo real, né, como você mencionou, a entrevista no caso, alguém no Japão, outra pessoa no Brasil, o horário dificulta um pouco, mas muita dessa colaboração, muito desse trabalho e colaboração, tudo isso é feito muitas vezes não em tempo real, é uma empresa que terceiriza alguma coisa para a pessoa entregar em 24 horas ou em 48 horas, então não é feito em tempo real, né, e aí não há esse desafio do fuso horário. E, Rafael, também é interessante, né? Você falou, né? São novos modos de trabalho, estamos num ano também atípico e talvez muitos brasileiros fora do país aproveitaram esse momento também para conseguirem se realocar com questão de trabalho, né? Em que alguns departamentos, veículos, eu estou dizendo de comunicação, mas outras áreas também precisavam ter referências em outros países do mundo também. Você sentiu isso? Que os nômades, né, como aqui a gente está colocando, conseguiram ter um diferencial nesse momento de pandemia? Eu acho que sim, pela facilidade, essa independência geográfica, né, foi uma vantagem muito grande para quem trabalha de forma remota, né? Ainda mais devido à impossibilidade agora de ter aglomerações, né, tanto no transporte público como em empresas, eventos. Então, poder trabalhar em casa
ou de qualquer lugar tem sido um diferencial muito grande. Eu acho que isso não é só no Brasil, isso nos Estados Unidos também está acontecendo muito agora. E por outros motivos também, eu citei o custo de vida. Califórnia é um lugar muito caro, Los Angeles, mas muitas pessoas que tinham que trabalhar lá, agora com a pandemia, trabalham de forma remota, elas vão para uma cidade mais barata. Né? Isso vai acabar talvez até afetando aí depois o mercado imobiliário. Né? É difícil até saber o quanto que isso vai afetar positivamente e negativamente a economia, mas sem dúvida, poder trabalhar de forma remota tem se mostrado ser muito mais uma vantagem, né? Muito mais um ativo do que um passivo. Agora, Rafael, em relação à questão trabalhista, né? A gente está falando aí de legislações diferentes, você está em países diferentes, são legislações diferentes. A legislação trabalhista brasileira, por exemplo, ela fala que o trabalhador pode adotar a legislação que for mais favorável. Então, vamos supor, ele está trabalhando para uma empresa americana, né? Se a legislação brasileira for mais favorável, ele vai adotar. Ou ele está trabalhando fora para uma empresa brasileira, está, sei lá, na França. A legislação da França é melhor, Sim. Ele pode adotar essa legislação. Mas também existe muita informalidade nesse mercado, né? E Sim. Aí é preciso tomar alguns cuidados. Assim, o fato de você ser nômade, né, te dá uma liberdade, mas também te tira aí alguns, vamos dizer assim, alguns possíveis ganhos ou está sujeito a uma legislação específica. Como é que você vê essa questão trabalhista hoje em dia para essas pessoas que trabalham online? Isso fica muito complexo para o nômade digital, porque há, por exemplo, a pessoa que trabalha para uma empresa, no caso, uma empresa brasileira, a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, ela vai receber um salário brasileiro, vai estar ali trabalhando de acordo com a legislação brasileira. Mas, quando a pessoa tem diferentes clientes, ou é um freelancer, por exemplo, ou um criador de conteúdo, ou um programador, por exemplo, ou um empreendedor individual, ele vai estar atendendo diferentes clientes em diferentes moedas. Né? Então, aí a complexidade fica um pouco maior. O que você tem que fazer é ter a sua morada fiscal. Né? Aí há países que estão agora tentando reduzir o grau de complexidade, né, da questão dos impostos. A Estônia, né, é um país que tem feito isso, um país pioneiro. Ia citar o caso da Estônia, Sim. né, que é um país mais que desburocratizou, né? Sim, e aí para você ter a sua, eu não sei se esse é o termo no Brasil, estou acostumado com Portugal, porque estava lá uns anos, o termo morada fiscal, né, o lugar onde você mora para propósitos de pagar impostos e tudo mais. Então, a Estônia é um lugar que tem convidado os nômades digitais para isso. Olha, você faz negócio com o mundo inteiro, viaja pelo mundo inteiro, então registra o seu negócio aqui dentro da União Europeia, você vai ter a sua residência digital, e pronto, isso facilita, isso desburocratiza muito a vida do nômade digital, principalmente aquele que está fazendo negócios aí com o mundo inteiro. Agora, Rafael, para quem está ouvindo a nossa conversa e gostaria daqui a uns anos de mudar, né? Sair talvez do seu emprego fixo, vamos dizer assim, e ser um nômade digital. É preciso o quê? É preciso ter recursos econômicos para até conseguir clientes fora? Como é que funciona isso? Qual é o planejamento inicial que essa pessoa precisa ter? Tem que falar língua, complementando a pergunta da Júlia aqui, tem que falar várias línguas, ou tem que falar só inglês, por exemplo? O inglês aí eu diria que é essencial, exceto a pessoa que vai talvez se limitar ao Brasil, América do Sul, ou no caso da pessoa que fala o francês e vai ficar só nos países e territórios que falam francês, por exemplo. Mas a língua universal é o inglês, e se a pessoa não tem isso, ela vai ter muitas limitações, até mesmo no Brasil, né, porque ela vai estar lidando com clientes internacionais. Agora, o como fazer isso vai mudar de pessoa para pessoa, porque cada um tem a sua bagagem de habilidades, a sua bagagem profissional ou pessoal. Então, para muitas pessoas, né, o caminho para um vai ser muito diferente do caminho para outro. Você ter um dinheiro guardado para você conseguir fazer essa transição, em muitos casos, vai ser essencial. A pessoa não pode simplesmente pular de um trabalho que ela tem, trabalho fixo, né, que ela não tem independência geográfica, e já querer ser um nômade digital sem ter essa bagagem profissional. Né? No caso, se a profissão dela ela não consegue transformar isso para algo online,
Então a transição dela vai ser um pouco mais difícil. Não é impossível, mas vai ser um pouco mais difícil. O exemplo que eu cito, por exemplo, o enfermeiro ou o bombeiro, que são trabalhos muito importantes, mas que a pessoa não faz isso online, e nem é possível hoje fazer isso online. Então, para essas pessoas, uma transição já é um pouco mais difícil, ainda assim possível. A pessoa tem que se reinventar e buscar habilidades com as quais ela vai conseguir atender clientes, produzir produtos e serviços de forma totalmente remota. Para algumas pessoas, essa reinvenção pode demorar 3 meses ou até 3 anos. Para quem já tem essa bagagem, já tem habilidades, o programador, por exemplo, o engenheiro de software, para ele vai ser menos difícil. Eu não diria mais fácil, né, aos desafios, mas seria menos difícil, porque a profissão dele é muito mais possível, né, para essa profissão, né, ser feita de forma remota, né, totalmente online. Então varia muito, né, de pessoa para pessoa, dependendo das habilidades que ela já tem. Então, você está dizendo também que algumas profissões têm mais tendência a adotarem o profissional que é nômade digital e outras vão continuar na forma antiga, vamos dizer assim. É possível, a gente tem a tendência de aumentar o nômade digital. Com a pandemia, a gente vai ter um aumento significativo de pessoas que com e depois da pandemia que vão se enquadrar nessa categoria de nômades digitais. E aí você acha que isso pode mudar um pouco a maneira como as pessoas transitam ao redor das cidades, dos estados, dos países, de uma maneira geral? Sim, vai reduzir um pouco de trânsito, né? Eu acho que tem sim um limite. Nem todo mundo pode ser nômade digital e também nem todo mundo quer. Né? Convenhamos, mesmo a pessoa que tenha a chance de trabalhar de forma remota, talvez ela não vai querer viajar, ela vai querer ficar na cidade dela, com a família. Então, a beleza de tudo isso é você ter escolhas. Mas ainda assim, há profissões muito importantes para a sociedade que, infelizmente, elas não vão poder ser feitas de forma remota. Exceto em alguns casos, eu citei o exemplo do bombeiro, mas pega o policial, por exemplo. O policial não vai poder trabalhar online, mas há certos trabalhos burocráticos numa delegacia que podem também ser feitos de forma remota. Então, há muitas pessoas, talvez funcionários públicos e alguns departamentos, que também talvez vão poder fazer o trabalho parcialmente, né, de forma parcialmente remota. Né? Então, acho que isso vai abrir muitas possibilidades. Sim, há um limite, nem todo mundo pode, nem todo mundo quer, mas há muitas profissões que sim, que podem, há muitas pessoas que querem. Eu acho que para esses casos, né, há agora muito mais possibilidades e muito mais pessoas poderão se tornar nômades digitais. Rafael, veja se a minha leitura está correta. Talvez para as novas gerações, filhos, enfim, seja mais fácil olhar para esse lado profissional de ser um nômade digital, até por novas profissões também para os próximos anos. É um pouco por aí? Sim, eu acho que para gerações mais novas, que têm uma intimidade maior com tecnologia, sim, eu acho que isso, sim, é mais fácil por alguns motivos, né? Até mesmo a questão prática, né? A pessoa que já está ali usando tecnologia, internet desde a adolescência, é muito mais fácil para ela trabalhar online, conceber, ter esse conceito, né? Entender que isso é possível. Em muitos casos, né, para os pais, para pessoas um pouco mais velhas, para os avós, esse conceito já é uma novidade, né? Então, há uma resistência um pouco maior, não quer dizer que não é possível, eu acho que, sim, uma pessoa aposentada, né, pode muito bem continuar, pode, se ela quiser até ter um hobby ou ter uma renda extra de forma online, isso é perfeitamente possível. Eu acho que é mais uma questão assim, de cultura, de personalidade e também de mentalidade que, felizmente ou infelizmente, muda de geração para geração, né, criando muitas vezes uma resistência. Você acha que a gente tende, então, a trabalhar mais dessa maneira, dessa forma online, assim, a quantidade de tarefas, ou pelo menos a gente vai poder, por exemplo, ter mais de um emprego e ao mesmo tempo, e ele se confundir, por exemplo, ser nômade digital em 2, 3 lugares, e aí uma hora, às 3h15 você está fazendo uma coisa para um emprego, às 3h20 para outro. Você acha que isso vai acontecer, assim, essa junção de vários trabalhos no mesmo local, por exemplo?
Sim, porque a pessoa não tem horas fixas, né? Ela pode receber trabalhos de diferentes clientes, né? Que ela pode resolver aceitar. Você pode trabalhar mais também ou trabalhar menos. Em muitos casos, isso aumenta a eficiência. Mas em outros casos, convenhamos, né? A pessoa pode estar lá 3 da manhã sem sono, então abre o computador e vai terminar um trabalho. Né? E aí que tem aquilo que nós falamos anteriormente, né? Isso acaba se misturando, né? O lado pessoal com o profissional. A pessoa às vezes acaba trabalhando mais do que deveria ou trabalhando quando não deveria estar trabalhando. Né? E como eu já disse, isso é um desafio que para algumas pessoas vai ser um desafio muito grande, para outras pessoas já vai ser mais fácil, né? Criar esse equilíbrio entre o profissional e o pessoal, né? A palavra-chave eu acho que é essa, né? Você não trabalhar demais, não deixar isso invadir muito a sua vida pessoal, mas também, né, não, às vezes, acabar indo para a praia e deixar de trabalhar quando, na verdade, você deveria trabalhar, porque eu acho que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e quando a pessoa, muitas vezes, não tem um chefe, ou não tem um chefe ali naquele momento, em muitos casos, sim, a pessoa pode resolver não trabalhar, né? O que também é outro problema. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Rafael Scapella, especialista em nomadismo digital, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, muito obrigado. Tá certo. Bem, pessoal, o deputado Jorge Wilson Xerife do Consumidor, do Republicanos, protocolou emendas ao projeto de lei orçamentária 627 de 2020, que destina para a cidade de Arujá recursos no valor de R$4.200.000. Para a área de saúde, o parlamentar destinou R$2 milhões e mais R$1 milhão para infraestrutura e também educação. Além disso, mais R$200 mil foram para investimentos do município. O deputado ressaltou que em muitos setores da administração pública municipal precisam ser priorizados para que as prefeituras possam atender às demandas da cidade e que vai trabalhar junto com outros parlamentares para que elas sejam aprovadas, para que essas emendas sejam aprovadas na lei orçamentária. Bem, com muita informação, Julie, a gente vai agora dar um giro de repórteres pelo Skype. Quem será que está com a gente? Sempre importante aqui no Jornal da Rede Alesp, né, Luciano? Esse momento do Skype, dessa interação com os nossos repórteres, justamente trazendo aqui para a gente alguma novidade, um tema interessante do que aconteceu nesse ano, né? No Brasil, aqui no parlamento. Aí, aproveitando a entrevista anterior, será que essas pessoas são nômades? Será que os nossos repórteres também são nômades digitais? Mas pegando um gancho nisso, agora na pandemia, todos viraram um pouquinho nômade digital. Eu fiz várias vezes entrada por Skype, não estando em São Paulo, por exemplo, viajando, né? Pois é, mas agora quem fala com a gente é a repórter Melissa Araújo, não é isso, Melissa? É o Jeremias. Jeremias, você está aí com a gente? Jeremias Gomes, vocês me acompanham? Estamos te acompanhando, Jeremias. Pois é, muito obrigado aí por essa oportunidade, essa intervenção. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o Instituto do Legislativo Paulista. Vocês sabem que o Instituto do Legislativo Paulista é um parceiro aqui praticamente da Rede Alesp, né? Durante todo o ano a gente divulgou os cursos que eles fazem e muitas vezes eles fazem as entrevistas lá e a gente repercute aqui também para toda a nossa audiência, né? Nós tivemos palestras e cursos e eventos sobre muita coisa sobre política, né? Teve muito curso também sobre eleições, porque o Instituto do Legislativo Paulista ele é muito ligado a tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil, né? Então muitos cursos foram direcionados para o Legislativo Paulista. E tem também, vou até definir um pouquinho, porque muita gente não sabe como participar, como que acontece. Olha só, o Instituto do Legislativo Paulista, ele foi criado em 2001, portanto, o ano que vem, 2021, fará 20 anos o nosso Instituto do Legislativo Paulista. Ele é um órgão da Alesp responsável por oferecer cursos abertos e gratuitos para todas as pessoas, né, todos os cidadãos. As atividades abordam diversos temas, inclui
ciclos de debates, seminários, palestras e muitos outros eventos. Quem quiser participar tem que ir lá na página www.il.sp, né, a L de Assembleia Legislativa, www.al.sp.gov.br/ILP. E lá você vai ter o caminho certinho para você se inscrever nos cursos, né? Durante a pandemia, esses cursos têm sido online, mas você tem o seu diploma, né, toda a certificação direitinho para todos os cursos que você participar. Jeremias. Pois bem, pois não. Então, Jeremias, para quem achou o endereço complicado, é só ir lá no Google e colocar Instituto do Legislativo Paulista, que vai aparecer do mesmo jeito, só para o pessoal em casa, né, saber um pouco mais. Boa dica, Luciano, boa dica. Eu vejo que você também acompanhou muito durante esse ano o Instituto do Legislativo Paulista. Acho que você já até chegou a fazer um curso lá, talvez você tenha até algum feedback para o nosso telespectador. Então, os cursos são muito bacanas, tem o diálogos informacionais. Você tem razão, a gente sempre faz programa aqui na Rede Alesp, no Conexão Legislativa ou no Alesp Conecta, com pessoas que vão ministrar cursos ou que já foram professores do ILP, e sempre assuntos muito interessantes. Eles conseguem ligar a questão política com a questão teórica, né? A Julie também está sempre lá fazendo matéria com eles. É importante a gente falar também, aproveitando, né, Jeremias, que... Sim. Por que a gente traz também os palestrantes aqui do ILP para o Jornal da Rede Alesp, para os nossos programas? Porque também a Rede Alesp transmite muitos desses encontros, né? Principalmente o ciclo ILP-FAPESP. Então é uma junção, né? Já que somos uma rede, né, Jeremias? Eu adoro essa mistura da política com a academia, do legislativo com a academia, acho fantástica. Pois é, e você sabe que quem não conhece a fundo o Instituto do Legislativo Paulista não sabe que eles falam muito sobre arte também. É claro que tem que estar antenado com o que está acontecendo, então nesse ano de legislação, né, nesse ano de 2020, que teve, de legislação não, de eleição, que teve eleição para prefeitos e vereadores, eles ficaram muito voltados para cursos sobre isso, né? Até porque o Legislativo Paulista, como eu explicava, ele tem duas frentes de atuação. Eles trabalham diretamente com os municípios. Você vai entender melhor. Daqui a pouco eu já passo a agenda, se tiver tempo, mas eu gostaria de só dar essa explicação. O ILP, ele atua na frente interna, auxiliando os trabalhos dos parlamentares, né, dos nossos deputados, por meio de programas de aperfeiçoamento do quadro, né? Então, quando os servidores precisam fazer algum aperfeiçoamento, eles buscam o Instituto do Legislativo. E no campo do processo legislativo, que é complicado muitas vezes até para a gente que lida no dia a dia sobre o processo legislativo, porque são muitas fases, né, para se ter esse entendimento. Então, muitos técnicos buscam o conhecimento praticado aí e expandido pelo ILP. Então, o suporte técnico, temático, também para os legislativos municipais. Na frente externa, isso é internamente. Na frente externa, aí são a integração com a sociedade por meio de cursos, seminários, debates e palestras, como eu falei. Eu vou achar aqui na página que eu separei para vocês, olha só, para fazer um apanhado dos últimos cursos, nós tivemos diálogos informacionais, né? Nós tivemos Lei Geral de Processamento de Dados também, que acho que o Luciano fez muita reportagem sobre isso. A LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né? Um assunto super importante agora. Exatamente. Foi uma lei que foi muito abordada nesse ano de 2020 e que gerou muito debate, inclusive no Jornal da Rede Alesp, e nós fizemos essa conexão com o ILP também. Tivemos ciclo de conferências sobre formação do Brasil, boas práticas em transição de governo e por aí vai. Bom, mas para não esgotar meu tempo, eu queria passar para vocês, então, deixa eu ver aqui a agenda. Olha só, eles são tão organizados que já me passaram e adiantaram a agenda inteirinha do primeiro semestre de 2021. Mas olha, muita atenção, porque essas datas que eu vou dar para vocês, elas podem sofrer alterações. Mas é legal para você que já gosta de se planejar, para ir vendo o que vai ter, mas tudo isso vai estar direitinho no portal da Assembleia Legislativa, do ILP, com as datas nas agendas.
na hora certa. Mas o Jornal da Rede Alesp já adianta em primeira mão para você, e eu vou dar uma passadinha aqui para vocês terem uma noção. Já em 9 de fevereiro, a gente vai ter um tema, a multiculturalidade dos quadrinhos culturais, né, para vocês verem que o Instituto fala de arte também. Vai ser dado pelo Gazi Andraus. Em 11 de fevereiro, Silvio Serrano Nunes, ele fala sobre alterações legislativas e Covid-19, que vai estar, com certeza, ainda muito em foco. O Silvio também, no dia 23 de fevereiro, vai falar sobre o direito eleitoral, provavelmente sobre o que a gestão aí 2021 de prefeitos e municípios. No dia 25, a gente tem o Alex Pelodia, ele vai falar sobre antropoceno ecopolítico. Eu fui pesquisar sobre isso, Julie, e antropoceno quer dizer assim, o início de uma era, né? Então, você vê que o pessoal é filósofo mesmo, né? Antropoceno ecopolítico. Academia mesmo, Jeremias, é acadêmico mesmo. Exatamente. Coisas que o Luciano gosta, ele que faz doutorado aí na Universidade de São Paulo, provavelmente ele vai acompanhar esse tema aí, ó. O antropoceno ecopolítico, uma visão a partir dos pensamentos de Giddens, Foster e outros, né? No dia 2 de março, a criatividade artística dos fanzines, né? As fanzines são aquelas revistinhas lá que não tem assim um cunho profissional, né? Mas é qualquer atividade cultural que se expressa ali por meio de uma revista, né? Fã de ser um fã, magazine, de magazine, de revista. Então, vai ter essa palestra também muito bacana aí, voltada para a área cultural. Tá Temos certo, em 9 de março o Tribunal de Contas sobre administração pública. Depois, em 11 de março, o Alex Pelodia volta sobre o tema o antropoceno político, uma visão a partir da teoria das relações internacionais. Você vê que a gente vai desde do microcosmo dos municípios até as relações internacionais. Em 30 de março, Gazi Andraus, a multiculturalidade dos quadrinhos realistas, né? Eu estava lendo um pouco a respeito disso, eu não sei se vocês gostam dessa cultura de quadrinhos, mas é muito interessante porque é uma questão cíclica, mas que sempre volta, e agora está em voga essa questão dos quadrinhos realistas, né? A gente fala, aqui no caso é quadrinho, mas a gente sabe que tem escultura realística, né? Que a gente fala, nossa, parece de verdade, tão realístico que é essa obra, né? Então esse é um dos temas também que o ILP, Instituto do Legislativo Paulista, vai abordar no próximo ano. Pois não. Jeremias Gomes, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado por adiantar a programação do ILP aí para a gente. Eu que agradeço bastante. Então, fica ligado lá no site, acompanha no Jornal da Rede Alesp, na nossa programação. A gente está sempre em sintonia e, quiçá, em 2021 a gente possa fazer mais coisas presenciais. Mas, por enquanto, tudo online, mas tem uma multiculturalidade, questões para você acompanhar no Instituto do Legislativo, e a gente vai acompanhar também. Obrigado, Luciano. Isso que você falou aí, também a gente pode falar de transversalidade, né? Que são vários temas que se ligam e se interconectam, né? Acho que é uma tendência hoje em relação a essa questão da academia. Jeremias, muito obrigado, Feliz Natal para você e um bom ano novo. Para todos nós. Obrigado, Júlio e Luciano. Tá certo. Obrigado, Jeremias. Bem, o deputado Roberto Moraes, do Cidadania, esteve no município de Piracicaba, junto com o secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, onde visitou aí eles visitaram 4 escolas estaduais. Entre elas estão as que mais se destacaram na última divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica no Brasil, que é o IDEB. A escola com melhor pontuação foi a Escola Estadual Honorato Faustino, no bairro de São Dimas, que atingiu 8,8 no índice. O parlamentar prestou homenagem ao diretor da escola, o João Marcos, com a entrega e uma placa em nome da Assembleia Legislativa de São Paulo. Segundo o deputado, o secretário afirmou que Piracicaba deve ampliar o número de escolas com horário integral, podendo se tornar cidade de referência com 100% das escolas públicas com esse sistema. Atualmente, o município tem pelo menos 15 escolas preparadas para oferecer o ensino em tempo integral. Jornal da Rede Alesp.
Bem, pessoal, confira aí o destaque, né, que marcou o noticiário desse segundo bloco da Rede Alesp. O deputado agente federal Danilo Balas, do PSL, visitou a cidade de Pilar do Sul, né, e oficializou a emenda parlamentar de R$200 mil para o município. O parlamentar visitou a Santa Casa de Misericórdia, onde conheceu as instalações, acomodações e as alas que estão em reforma. E essa verba, Luciano, já foi liberada pelo governo do estado e será utilizada para a aquisição de um elevador que vai proporcionar mais comodidade e melhores condições de acessibilidade a todos os pacientes. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui, só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou um assunto, liga pra gente. Nosso WhatsApp, o número é 11 99232 5950. Deixe lá a sua mensagem pra gente. E outra coisa muito importante, mantenha os cuidados de distanciamento e prevenção contra a Covid-19. Por hoje é só, um bom dia para você e até uma próxima. Você acompanhou Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.